meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedwork Informática. Antes de começar esse vídeo, deixo para você aqui um recado e um convite. Primeira coisa, se você quiser aprender, esse é o lugar certo. Segundo, para você não perder as postagens que são feitas diariamente nesse canal, se inscreva no canal, ative o sininho, recomenda esse vídeo, compartilhe nos grupos, redes sociais, que eu tenho certeza que você só tende a ganhar, tá bom? Para quem é amante da informática, para quem está chegando agora, talvez não conseguiu ainda digerir, né? Como é que o canal tem, né? O cara é pedreiro, o autor é técnico. Exatamente, o canal ele tem dois temas, tá? Nós trabalhamos com informática, porque quem trabalha com construção civil hoje e depende, né, da internet, nós temos que ter ali um pouco de conhecimento. Porque nem tudo você pode pagar, nem tudo você pode, né, estar solicitando. Então por essa razão que esse canal, eu sou muito grato, né, por essa capacidade que Deus me deu, tá bom? De estar sempre aí levando para vocês informações. Por isso que eu sempre falo, a mente aberta é um caminho para muitas possibilidades. Então não importa o que você venha fazer, mas você tem que ter a mente sempre direcionada para aquilo que é bom. Então se você quer aprender, com certeza se esforce, não depende de mim, depende somente de você. Somente aqui é um empurrão para você aprender, tá bom? O canal ele tem dois temas, construção civil e informática. Trabalho há 30 anos na construção civil e há 20 anos eu trabalho com informática. Até mesmo porque eu preciso dela para que eu possa fazer o que eu faço hoje, tá bom? Bom, apesar de eu ter esse conhecimento, eu não sou uma pessoa que eu fico o tempo todo no telefone, não fico o tempo todo no celular, né? É igual o tal do cozinheiro. O cozinheiro, ele cozinha, ele faz uma comida muito boa, mas nem muitas vezes ele é um cara comilão, né? Ele gosta de fazer para as pessoas. Uma coisa eu gosto de fazer para as pessoas aprenderem, tá bom? Então é isso que eu falo para você. Se inscreva no canal, ative o sininho que você vai aprender muito mais, tá certo? Então vem comigo. Pessoal, é o seguinte, eu até anotei no papel aqui, porque são muitos vídeos, tá certo? Para você trabalhar aí, tá? E utilizar de forma correta para você tentar resolver o seu problema. Mas se mesmo assim você não conseguiu resolver, manda uma mensagem para mim, que Paulo Pedreiro, tá? Sempre vai atender você assim que for possível, tá certo? Manda um videozinho relatando aí a sua dúvida, o seu problema, que aqui você vai obter suporte, mas suporte de verdade, tá bom? O título é o seguinte, né? O meu PC, né, o meu computador, ele carrega o Windows, mas não funciona. Nesse caso aqui, eu vou utilizar como base o Windows XP. Mas isso pode acontecer com Windows 7, pode acontecer com Windows 8, Windows 10, enfim, né? Esse HD aqui, eu pedi pro meu câmera mirim levantar e mostrar. Esse HD, ele é um HD DE, e esse HD estava instalado em um computador desses aqui em cima, tá vendo? Aqui eu tenho aqui os computadores, ele estava instalado, não vou me lembrar muito bem qual que era. Na época, ele parou de funcionar, né, e não carregava mais o Windows. Bom, eu tinha montado aí pra molecada brincar, né? Eu tinha até instalado o Windows XP. Aí eu peguei, né, coloquei um outro HD e fiz a formatação, instalei o Windows 7 e isso aí ficou. O que acontece, pessoal? Primeira coisa, antes da gente ligar o computador, para explicar para vocês. O que acontece com o HD quando você instala, né? Vou pegar um HD que é igual, tá vendo? Olha lá, parecido. Aliás, é praticamente igual, né? Esse aqui tem quantos gigas? Ele tem 80 GB e esse também tem 80 GB. Interessante, né? Bom, pessoal, esse dispositivo aqui nós chamamos de disco rígido, né? Por que disco rígido? Porque nós temos aqui em seu interior, literalmente um disco. Aqui, ó. Nós temos um disco, tá? Por que rígido? Porque ele é duro, tá? Estou colocando o dedo aqui, porque esse HD é HD pra gente dar aula. Você não pode fazer isso jamais. Tá? Um HD, uma vez que ele foi aberto, já era, tá? Nós temos a cabeça leitora, tá? Esse disco aqui, ele chega a rodar até 15.000 RPM. 15.000, 1.200 RPM, 7.500, tá certo? Daí por diante. E essa cabeça leitura, ela faz o quê? Ela fica para lá e para cá fazendo a leitura, tá? Ela não toca no disco, ela faz a leitura espécie do magnético, tá certo? E o que acontece que as pessoas elas fazem? Muitas vezes, o desligamento inadequado do sistema operacional, do computador, afeta o funcionamento do disco, tá? Outra coisa, pancadas. Muitas vezes a pessoa ela tem um notebook, tem um computador, ela bate na mesa, né? Isso aqui está funcionando. Tá? Então se ele sofrer qualquer pancada durante o seu funcionamento, você tem uma chance maior de você perder o seu HD e perder aquilo que é mais precioso, os seus conteúdos que estão aqui dentro, os seus dados, né? Foto, vídeo, arquivo, documento, enfim, tudo que é seu importante. Tá? Então tome muito cuidado, tá? O computador tem que estar sempre refrigerado. Você tem que utilizar sempre dispositivo de proteção como o que? No break, filtro de linha,
estabilizador de boa qualidade, utilizar uma fonte de boa qualidade, porque muitas vezes a fonte não fornece energia o suficiente, você pode ter problema. São sérias coisas, pessoal. Igual você tem um carro, né? Não é só você montar dentro e dirigir, não, tá? Nós temos que verificar o óleo, verificar a água, calibrar pneu, saber dirigir certinho, para você sempre estar aí, né, com o seu equipamento, com o seu carro, que seja, né? Para você utilizar aí sempre, sem ter problema algum. Então, para você entender, tá? E o que acontece? Quando o computador, ele chega numa situação como essa, as pessoas mandam mensagem: Paulo, o meu computador, ele começa a carregar o Windows, trava, congela. Nós temos duas situações para isso. Primeiro, o problema maior possa estar no seu HD. Nesse caso aqui, eu vou explicar para vocês por que está no HD. A outra parte pode ser o quê? Pode ser o seu processador, pode ser a sua memória RAM, né? Então são vários problemas, várias causas que vêm a acontecer para que esse computador não funcione corretamente, que esse sistema não carregue. Tá? Então, para isso, eu deixei esse pequeno laboratório aqui para mim poder fazer esses testes. Tá? Então, nesse caso aqui, você vai entender por que o seu computador ele liga, tá? Ele vai demorar de carregar o sistema operacional, tá certo? Muitas vezes aparece uma mensagem na tela, rebootem, tal. Eu já tenho esses vídeos no canal. E muitas vezes o sistema começa a carregar. O primeiro índice, o primeiro sintoma que pode acontecer algum problema, tá? Se o seu sistema começar a carregar e a luzinha do mouse não acender, é um probleminha, tá? O LED, né? Outra coisa também, muitas vezes não aparece aqui, tá? Aquele LED é onde mostra que o seu teclado está conectado. Por quê? Porque o sistema operacional, quando ele é ligado, nós temos o pulse da máquina, tá? Que é o quê? Que é um teste rápido que é feito dos seus hardware. Então, quando o sistema operacional ele não contribui para isso, então a leitura do dispositivo físico não é feita. Então, já é um índice que alguma coisa está errada. Vou ligar o computador aqui, tá? Para vocês entenderem como isso funciona na prática, tá? Bom, eu liguei, tá certo? Aqui apareceu para mim, tá? O LED do meu mouse. E apareceu o LED também no meu teclado. Aqui, a máquina está fazendo o post. Tá certo? Fez o post. Tá? Aqui ele pede, deu um travamento, ele pede outra coisa. Quando aparecer para você apertar F1, porque possivelmente as configurações do BIOS foi feita alguma alteração, né? E você precisa desfazer isso daqui para quê? Para você já ter o carregamento direto para o sistema operacional. Vou dar F1, vou dar o ESC, né? F1, vou dar um ESC, tá? E aqui, a máquina ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o post novamente. E aqui vai fazer o quê? A leitura do meu HD, do sistema operacional. Deixa eu passar para cá. Olha lá. Mostra pra gente de perto o que acontece aqui. Isso pode acontecer com você tanto no Windows 7, tá? Ou outras versões do sistema operacional Windows. Nós temos aqui, tá? O Windows não foi iniciado com sucesso. Isso pode ter sido causado por uma alteração recente de hardware ou software. Ou seja, o que é alteração recente de hardware? Alguma alteração na parte física, seja ela qual for. Aqui não especifica para você qual hardware que seja. Pode ser o HD, pode ser o gravador DVD, pode ser, enfim, né? Aqui provavelmente nós temos a mensagem que a alteração de hardware pode ter sido feita aqui. Por que eu falo isso? Porque esse HD aqui, ele foi formatado em uma outra placa-mãe. Entenda que eu vou falar para vocês. Foi formatado em uma outra placa-mãe, tá certo? E eu estou utilizando uma outra placa-mãe para fazer a leitura. Então isso pode acontecer. Tá? Se você tirar o HD de um computador e botar em outra placa, não vai funcionar. Pode ocorrer isso daqui. Ou ele pode carregar, tá? Mas ele pode carregar naquele modo bruto, sem drive de vídeo, sem drive de som. Por quê? Porque quando você formata no HD instalação operacional, ele vai configurar tudo devido, né, conforme as configurações de hardware. Aqui vocês vão notar que o sistema ele tem ali 30 segundos para carregar o Windows. Aqui você vai notar que ele começou a carregar o Windows. Porém, eu não tenho aqui, ó, tá, a leitura do meu mouse. Tá? Ele não tá aceso. Tá? E aqui, ó, travou. Tá vendo? Travou, certo? Aqui, ele vai começar a carregar. Pode ser que demore alguns minutos ou não. Aqui ele carregou no modo normal. Certo? Olha lá, ele deu tela azul, voltou. Isso caracteriza o quê? Um problema no meu HD. Tá certo? Olha lá. Vai fazer novamente o carregamento. Tá? Olha lá. E vai abrir aquela tela novamente. Aqui eu vou colocar o seguinte. A última configuração válida. Então eu vou tentar essa opção aqui. Certo? Lá. Ele vai tentar carregar o sistema operacional, o Windows, no caso XP, o Windows 7, seja lá qual for, pela última configuração válida. O que é isso daí? A última configuração válida é aquele momento onde seu sistema funcionou por último.
antes de você fazer qualquer alteração. Isso pode acontecer também quando a alteração é feita no sistema operacional. Isso pode caracterizar o quê? Uma falha de carregamento do Windows. Tá certo? Então nesse caso aqui eu vou tentar essa última configuração válida. Também vai dar o erro. Você vai notar que no final da tela vai aparecer pra gente a tela azul. Tá? Aqui vai fazer todo o processo novamente. Ele vai tentando. Tá? Então como o sistema não foi encontrado, a máquina vai fazer o post dela novamente. Tá certo? Nós vamos tentar aí encontrar o nosso sistema operacional. Não deu certo. Vou buscar outra opção. Modo seguro com prompt de comando. Tá? O que vai acontecer aqui? Aqui é uma opção que eu tenho no Windows, tá? Todas as versões dele. Para eu fazer o quê? Para eu ter acesso ao sistema operacional, naquela parte bruta, para eu fazer ali qualquer alteração e desfazer aquilo que foi feito. Nesse caso aqui, vai dar erro, por quê? Porque, como eu falei, esse HD, ele foi formatado em uma outra placa-mãe. Então, por essa razão, não vai funcionar de forma alguma. Nota que eu tenho um pontinho piscando aqui, ó. Mostra pra gente lá perto. Tá lá. Mostrou? Olha lá. Viu? Está tentando carregar o sistema operacional. Não vai carregar. Notem que está congelado, tá vendo? Congelou. O meu mouse não tem o LED aparecendo, por quê? Porque eu não tenho comunicação com o meu sistema operacional, com meus hardwares. É a mesma coisa do piloto com a cabine, né? Se não tiver ali um piloto para funcionar, para fazer aquilo voar, o avião não vai voar. Uma coisa um carro. Um carro, se não tiver um motorista, não vai funcionar. Então, o meu sistema operacional, ele tem que ter o quê? Comunicação com todos os dispositivos físicos do meu computador. Tá? Desde o processador, chipsets, ponto norte, ponto sul, os meus dispositivos de armazenamento, né? Como o meu HD, como por exemplo o meu gravador DVD, mouse, teclado e por diante. Note que eu tenho aqui aquela tela, onde aparece para a gente poder fazer o carregamento do sistema. Notem que está abrindo para mim aqui essa opção. Só que eu não tenho como fazer isso aqui, porque o meu mouse não funciona. Olha lá, não funciona. Tá? Aqui também não funciona nada. Tá certo? Nesse caso travou. Quando acontece isso, tá? O meu único papel é fazer o quê? Eu resetar o meu computador. Volta para a agenda novamente. Nós vamos agora buscar mais uma opção, ou mais duas, para tentar. Então desse jeito aqui, pessoal, não tem como você fazer nada. Por quê? Como eu falei, mais uma vez, a placa-mãe, que foi instalada o sistema operacional, foi outra placa-mãe. Paulo, mas se eu utilizar, por exemplo, aqui, o meu DVD do Windows, né, para eu tentar recuperar, não vai funcionar. Não vai funcionar. Somente vai funcionar se você fizer uma nova instalação. Aí é onde entra aquela questão do, que eu sempre falo, o backup. Tá? Se você formatar, você perde tudo. Existe possibilidade muito grande de você recuperar esses arquivos que estão aqui, tá? Utilizando, né, um outro sistema operacional. Tá bom? Você colocar esse aqui na outra placa-mãe e fazer aí, né, a recuperação dos seus arquivos. Isso é, se o seu HD não tiver problema. Nesse caso aqui, pessoal, esse HD está com problema, está batendo agulha. Aqui eu vou rolar modo seguro com rede. Mais uma vez. Aqui eu vou tentar de todas as opções. Não vou conseguir ter êxito. Por quê? Porque além do meu sistema operacional ter sido formatado em uma outra placa-mãe, eu tenho um problema grave no meu HD. Ele está batendo disco. Tá? Provavelmente isso aconteceu com o quê? Com um desligamento inadequado. Isso acontece 1, 2, 3, 4 vezes ou mais. Até o seu HD dá pau, como diz por aí. Tá? Isso é importante. Uma pancada. Então, tudo que você possa contribuir para que esse HD ele venha sofrer algum dano, vai acontecer e você fica aí muitas vezes sem saber o que fazer. Nesse caso, tá certo? Vai abrir para mim novamente. Tá? Eu não tenho acesso, ó, tá vendo? Não tenho acesso. Abriu para mim novamente. Tá? Aqui o que eu vou fazer? Tá vendo? Vou abrir, vou resetar novamente o meu computador. Ó. Acho que vai desligar agora. Isso. Vou ligar novamente. Vamos tentar mais uma vez aqui. Tá certo? Então nesse caso aqui não adianta teimar. Se o seu HD está apresentando esse problema ao iniciar o sistema operacional, tá? Com certeza você está com um problema muito grave. Vamos aguardar mais uma vez carregar o sistema. Não vai carregar. Tá? Ele deu tela azul no final. Essa tela azul, ela vem com um código. Isso caracteriza o quê? Algum problema físico no seu hardware, ou seja, no seu HD, tá bom? Aqui não tem nada a ver com a memória, nada a ver com o processador. O problema maior está aqui, ó, tá? Quando ocorre isso, o problema está no HD, tá? Porque a memória, a função dela é o que? Armazenar os dados, como diz, por um período de tempo. Quando o computador é desligado, todos os dados são perdidos. É uma memória volátil, tá bom? Então ele serve para quê? Para poder ligar o computador, manter para poder ligar, aparecer a imagem, coisa do tipo, e você armazenar os dados temporariamente. Mais uma vez, modo seguro. Tá? Então vocês notaram que eu tive aqui a opção de fazer
o carregamento do sistema operacional em todas as opções. Então assim, esgotaram todas elas, então não tenho mais o que fazer. Só para finalizar, não adianta eu utilizar nenhum DVD, instalação. Outra coisa, tem que ser o mesmo DVD que você instalou, né, a mesma versão do Windows, seja o Windows XP, o Windows 7, nesse caso é o SP3, que é a última versão do Windows XP, tá? Mas só funcionaria se esse HD tivesse sido formatado na placa-mãe que você tinha instalado. Caso contrário, não vai funcionar, viu? Nesse caso aqui, infelizmente, o meu diagnóstico, tá, foi comprovado e provado que o HD já não tem mais o que fazer. Ele está batendo agulha. E outra coisa, eu boto a mão aqui em cima aqui, ó, ele está quente. E está vibrando muito. Por quê? Provavelmente aí houve algum dano, tá, com a parte física, a parte móvel do HD. Que seria isso aqui, ó. Provavelmente esse HD sofreu uma pancada, tá certo? Então assim, ocorreu algum dano aqui, tá certo? E por essa razão que não vai funcionar. Notem que está tentando carregar e eu não consigo aí ter sucesso. Olha lá, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vou ficando por aqui, tá? Aí você está se perguntando, Paulo, mas o que eu faço então, Paulo? Qual que seria a minha solução? Bom, primeira coisa, todo usuário que tem um computador, notebook, ele sabe o que aconteceu antes. Eu recebo muitas mensagens das pessoas que mandam vídeo para mim, falando, Paulo, eu tive um problema assim, meu computador é do nada, né? Eles falam que é do nada, né? Não acontece do nada. Outro dia o rapaz falou assim, Paulo, meu computador, meu notebook, ele estava funcionando, aí o que aconteceu? No outro dia eu fui ligar, ele não deu erro, né? Deu tela azul. Aí eu fiz algumas perguntas para ele, eu vi que ele estava meio perdido, eu falei, ó, seja sincero comigo para eu tentar te ajudar. Se você tentar omitir qualquer fato que seja, você vai ter problema. Aí ele ficou meio relutante, tal. Ele falou, não, eu vou ser sincero com você, Paulo. Eu deixei ele cair ontem. Bom, eu já falei com ele, então se você deixou ele cair, você tem uma grande chance de você ter perdido seu HD. Eu falei para ele o seguinte, ó, se você conseguir abrir seu notebook e dar uma verificada no HD, ver se ele de repente deslocou, porque não tem como, né? O HD ele vem numa posição, esse HD do notebook, ele vem na placa-mãe que ele vem bem encaixadinho. Então assim, dificilmente ele vai deslocar, ao contrário de um PC, né? Muitas vezes, de repente caiu uma pancada, ele pode ser que o cabo ali, né, coisa do tipo, soltou. Mas o HD provavelmente não. Então no caso, eu perguntei para ele se ele caiu, estava funcionando, aí ele falou, estava, né? Eu falei, bom, então infelizmente você perdeu o HD. Eu falei, ó, faz um teste. Se você tiver um outro computador, instale esse HD em um computador, você pode fazer isso, nós temos opções, e verifica se o Windows vai reconhecer esse dispositivo, seu HD, como um pendrive, coisa do tipo, né? E ele fez, e não aconteceu nada, ou seja, ele queimou o HD. Eu falei, a sua solução agora é comprar outro. Você tinha arquivos importantes nesse HD? Eu falei, tinha. Eu falei, infelizmente você perdeu tudo. Então passe a ter mais cuidado, porque senão você vai ter problema. Então aqui, ó, você vai passar aqui a semana aqui, não vai funcionar nada. Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo seja útil para você e que você de fato venha aí compreender as instruções, tá? É um vídeo um pouco longo, um pouco demorado, mas eu tenho certeza que você vai aprender de verdade, tá? Então, gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!